Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do Seu Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um assunto bem interessante, né? Sobre o tema da ascensão que nós estamos estudando nesta nova temporada de 2023. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês alguns sintomas do despertar espiritual, tá? Quando a gente está no caminho da ascensão, quando a gente está no caminho da nossa autotransformação, mudanças ocorrem a nível sutil, a nível energético, nos nossos corpos de energia, incluindo o nosso corpo físico, tá? Então, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos começando a sentir alguns sintomas, muitas vezes sintomas físicos. Às vezes, esses sintomas físicos vêm acompanhados de sintomas emocionais ou mentais. Ou, às vezes, você pode ter sintomas físicos, emocionais e mentais ao mesmo tempo, tá? Tudo isso varia de pessoa para pessoa. Tudo isso é muito relativo de acordo com a maneira que a pessoa reage a essas novas energias que começam a ser trabalhadas dentro da gente quando nós decidimos optar pelo nosso desenvolvimento espiritual. O nosso desenvolvimento espiritual, ele atua, ele afeta tanto a nossa parte física quanto a nossa parte sutil, nossa parte energética. E muitas vezes a gente está no caminho espiritual, né? E a gente tem aquela ideia assim, eu comecei meu caminho espiritual, agora minha vida vai dar certo, tudo vai ficar um mar de rosas, eu não vou ter mais cansaço, eu não vou mais ter nenhuma preocupação, né? Tem gente que entra no caminho espiritual, às vezes, né, até busca o caminho espiritual com esta ilusão, tá, gente? Por que eu tô falando ilusão? Porque quando nós entramos no caminho espiritual, a gente não pode entrar no caminho espiritual com aquela ideia de que caminho espiritual vai nos livrar de tudo que é problema. Não é assim, gente. Porque os problemas não é o caminho espiritual que vai colocar ou tirar da nossa vida. Os problemas somos nós que criamos, né? Fomos nós que, de alguma maneira, atraímos aquelas situações. Então, somos nós que vamos ter que nos livrar delas, né? E o nosso caminho espiritual, ele não serve como uma vassoura para ficar tirando o problema da nossa vida. Não é assim. O caminho espiritual, ele deve ser uma escolha muito sincera, muito verdadeira, muito genuína da nossa parte, de querermos elevar a nossa frequência vibratória para alcançarmos estados maiores de consciência, tá? Quando uma pessoa entra no caminho espiritual com a ideia de que vai querer se livrar de todos os problemas de forma mágica, essa pessoa ela vai se frustrar, porque o caminho espiritual não é para ser trilhado com essa abordagem, com essa consciência. O caminho espiritual ele deve ser trilhado com uma abordagem genuína, verdadeira, da sua vontade assim imensa de conectar-se com a sua parte divina. E com isso, a sua vibração vai melhorando, a sua maneira de enxergar a vida vai mudando, e aí, gente, vocês, por livre e espontânea vontade, vão começando a fazer escolhas melhores, aonde vocês vão se livrando dos problemas, mas não é assim um livramento de problemas de forma mágica. É que vocês vão melhorando tanto a maneira de vocês interagirem com as situações, que elas vão se transformando, elas vão transmutando pela sua própria capacidade de elevar a sua energia, tá? Isso é muito importante, eu acho que tem pouquíssimas pessoas que explicam para os estudantes, né, como que isso acontece, porque às vezes a pessoa fica naquela ilusão, achando que vai melhorar tudo do dia para a noite, aí se frustra, abandona o caminho espiritual e às vezes perde oportunidades ímpares na encarnação para poder avançar.
Então isso precisa ficar muito claro, né? Então a gente traz essa informação de forma bem clara para vocês entrarem no caminho espiritual, conforme vocês demonstrarem interesse, de uma forma muito verdadeira, tá? Caminho espiritual não é para se livrar de problema. Caminho espiritual não é para ficar lá no topo da montanha, olhando para o céu, achando que tudo vai se resolver num passe de mágica. Não é assim, gente, tá? Tem muita gente que acredita nisso, acha que é assim e depois acaba se frustrando. Então, voltando ao nosso tema da aula de hoje. Quando a gente está entrando no caminho espiritual, com essa abordagem que eu estou trazendo para vocês, né, uma abordagem de consciência, de livre e espontânea vontade, de se conectar com o seu lado divino, a gente começa a ter algumas mudanças no nosso padrão de energia, tá? Então, por exemplo, você começa a fazer meditação, você começa a fazer prática devocional, você começa a recitar mantra, né? Você começa a ser um buscador, né? O buscador é aquele que está diariamente empenhado na sua busca, né? Busca do quê? Você está buscando o quê? Você está buscando a sua conexão consciente com o seu lado divino, tá bom? Então, essa é a busca, esse é o buscador, o verdadeiro buscador. E aí, o que que acontece? Você vai fazendo essas práticas e a sua energia começa a ficar diferente. Como você está fazendo práticas que envolvem energia, muitas vezes o seu corpo físico, ele não está habituado com essa frequência mais elevada decorrente das suas práticas. Então você começa a apresentar aquilo que as pessoas costumam dizer de sintomas do despertar espiritual. A gente não pode confundir sintomas do despertar espiritual com sintoma de doença, tá, gente? Tem gente que tem problema de saúde, não pode ficar confundindo com sintoma do despertar espiritual. Então, sintoma do despertar espiritual é uma coisa, sintoma de problema de saúde é outra. E quando a pessoa tem problema de saúde, ela tem que procurar ajuda médica, tá? Você não pode abandonar o seu tratamento médico achando que o sintoma é somente espiritual. Eles são diferentes, tá? Apesar da gente muitas vezes sentir o desconforto no físico, a gente precisa ter esse discernimento de saber o que é sintoma energético que está atuando no físico do que é sintoma físico de algum problema de saúde. Tá bom, gente? Isso precisa ficar bem claro. Tem gente que está trilhando o caminho espiritual, né? Está tendo sintomas do despertar e não tem nenhum problema de saúde. Tem gente que tem sintoma do despertar espiritual, está trilhando o caminho da espiritualidade e tem problema físico, tem problema de saúde orgânico. Então precisa tratar simultaneamente com o médico, tá bom? Isso precisa ficar bem claro para as pessoas não confundirem e também não deixarem de fazer os seus tratamentos de saúde convencionais, né? Tudo é um conjunto, a gente não faz uma coisa e abandona a outra, a gente faz um conjunto, tá bom, gente? Para deixar bem claro para vocês poderem avançar de uma forma bem correta. Então, quando a gente está trilhando o caminho da espiritualidade, a gente começa a mexer com algumas energias que às vezes estavam paradas no nosso corpo emocional, no nosso corpo mental e às vezes até no nosso corpo físico. E a gente começa a ter alguns sintomas, tá? A gente vai ver no próximo slide, eu trouxe apenas alguns, mas a lista ela é grande e a gente vai conversando ao longo das aulas para poder esclarecer. Eu não coloquei todos os sintomas nessa aula porque ela ia ficar muito longa e cansativa. Então eu trouxe alguns, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Vocês podem deixar no comentário se vocês estão tendo esse tipo de sintoma, se vocês já tiveram algum sintoma desse, ou se vocês têm outros sintomas, de repente vocês já estão sentindo outras coisas também que a gente vai conversar em aulas futuras, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, agora nós temos aqui, né? Alegre-se, você está despertando. Quando nós começamos a trilhar o nosso caminho espiritual e nós começamos a ter algumas sensações, né, diferentes do que nós estávamos habituados a sentir,
às vezes a gente fica um pouco assim, apreensivo, né? O que será que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo tal coisa e não sentia antes? Então isso acontece porque nós estamos vibrando numa frequência diferente. Nós estamos começando a mudar a nossa frequência vibratória, né? Nós estamos aqui na terceira dimensão, né, com o nosso corpo material, nosso corpo físico, que vibra numa frequência mais lenta do que o corpo de luz da nossa divina presença Eu Sou, que está de quinta dimensão para cima. Então essa frequência ela é maior. E quando a gente começa a fazer as nossas práticas devocionais, as nossas práticas espirituais, a nossa energia começa a mudar. E aí, o que acontece? Essa mudança de energia pode trazer alguns desconfortos, alguns sintomas que nós chamamos de sintomas do despertar espiritual, tá bom? Então eu trouxe alguns aqui, a gente vai conversar sobre eles. Um dos sintomas muito comum, né, talvez um dos primeiros sintomas que a gente costuma ter, é a mudança do padrão de sono. Então, às vezes, você vai perceber que você vai precisar de menos horas de sono para dormir, tá? E por que isso acontece? Porque você está mexendo, né, mudando a sua frequência vibratória. Às vezes você vai acordar no meio da noite, né? Depois você vai dormir de novo. Coisas que você não percebia antes. Às vezes você dormia de uma vez só, né? Deitava e dormia, acordava só de manhã. Aí você começa a acordar, assim, às vezes durante a madrugada. E isso pode trazer para você um certo desconforto, né? Você pode achar, nossa, né? Estou precisando de tomar remédio, alguma coisa. E não é nada disso. É a mudança do padrão de energia. Essa mudança do padrão de sono, depois de um certo período que você está fazendo as suas práticas devocionais, que você está, assim, efetivamente se autotrabalhando energeticamente, essa mudança do padrão, ela tende a se estabilizar. Então você vai perceber que depois de um certo tempo, o seu padrão de sono volta para uma normalidade. Nem sempre vai voltar para o padrão que era antes de você começar a fazer as práticas, tá? Ele pode começar a se equalizar dentro de um novo padrão. Você pode ter menos horas, necessidade de menos horas de sono, né? Você pode ter um sono mais leve, porém, o que traz assim a certeza de que isso foi positivo é que menos horas de sono para você às vezes pode te trazer uma disposição física maior, né? Muita gente relata isso. Eu estou dormindo menos, mas eu me sinto tão bem, né? Eu levanto tão bem da cama de manhã, mesmo dormindo algumas horas menos. Então, quer dizer, isso varia de pessoa para pessoa. Você não pode se comparar com outra pessoa que está fazendo o trabalho de avanço espiritual ou de mudança comportamental. Você não pode se comparar, porque cada um é cada um, né? Você tem que observar a si mesmo. Essa mudança te trouxe algo que te deixou bem, né? Você está se sentindo bem? Então isso é o que importa, tá bom? Outra mudança também muito comum, mudança repentina de humor. Então isso acontece porque nós temos às vezes muitos registros no nosso corpo emocional, né? Registros de situações do passado, registros de situações que a gente vivenciou alguma coisa que não foi muito boa, que a gente não gostou, ou que causou um certo trauma, alguma coisa assim. Então, quando a gente começa a mexer com as energias, essas questões que ficaram no nosso corpo emocional começam a vir à tona. Então, às vezes você pode ter sentimentos de tristeza, sentimentos de alegria, às vezes tudo misturado, né? Isso também às vezes traz um pouquinho de desconforto, mas é uma mudança passageira, tá? Depois que você se habitua a ter uma prática devocional constante, diária, né? Em cima desse autoaperfeiçoamento, essas mudanças repentinas de humor, elas tendem a se equalizar, tá? A gente não pode se esquecer que estamos mexendo com energia, estamos trabalhando com energia. E a energia, ela tem um impacto no nosso corpo físico. Então, essas mudanças, esses sintomas, eles aparecem, às vezes aparece 1, 2, às vezes aparece mais, uns 3, 4, por aí, tudo junto,
mas eles são passageiros, tá? Todos eles são passageiros. Sensação de alteração nos hábitos alimentares, tá? Isso também é uma outra questão interessante. A pessoa, quando começa a trabalhar com energia, começa a trabalhar com o seu autoaperfeiçoamento, começa a sentir necessidade de mudar os hábitos alimentares. Começa a sentir necessidade de comer comida mais saudável, comer mais frutas, comer mais legumes, verduras, né? Sente necessidade de parar de comer coisas que não sustentam, que não são nutritivas. Então, muitos embutidos, muito refrigerante, coisa assim artificial, né? A pessoa que está trabalhando na sua parte energética, espiritual, o próprio organismo, ele pede uma mudança alimentar. Então, aí a pessoa começa a sentir vontade de comer coisas mais naturais e também, às vezes, de diminuir a quantidade, né? Às vezes tem gente que come assim um prato gigante, né? E quando a gente está fazendo nosso trabalho espiritual, a gente sente menos necessidade de comer uma quantidade gigantesca de comida. A gente começa a comer uma quantidade menor. E por quê? Porque muitas pessoas comem emocionalmente, né? O físico, ele não precisa de uma quantidade gigante, mas o emocional precisa, né? Às vezes a pessoa compensa na quantidade alimentar um desconforto de ordem emocional. Então, quando a gente vai trabalhando a nossa energia, a gente vai se conectando com a nossa divindade, a gente vai percebendo que nós somos amados, que nós somos importantes para a espiritualidade, que nós somos plenos. Então, essa necessidade, muitas vezes emocional, de comer uma quantidade gigantesca, ela vai diminuindo, tá bom? Sensação de irmandade com os reinos da natureza. A gente começa a perceber que a planta é parte de nós, que os bichinhos são parte de nós, e a gente começa a ter uma atitude de maior respeito com a natureza, né? Então isso é uma sensação muito gostosa e que muda bastante a nossa maneira de enxergar o planeta Terra. A gente começa a ter hábitos mais saudáveis, hábitos menos consumistas, uma interatividade de maior respeito com todos os reinos da natureza, tá? Necessidade de libertar-se de tudo o que não contribui com o seu propósito maior. Então aqui, gente, é bem de cada um, né? Você vai começar a sentir vontade de se livrar de tudo aquilo que já não condiz mais com o seu novo momento, né? Então, às vezes é um hábito, às vezes é um objeto, às vezes é uma forma de se relacionar com as pessoas. Você vai começando a fazer uma transformação. E isso acaba sendo visível para as pessoas, né? As pessoas vão dizer, nossa, mas você gostava disso, agora você não gosta mais. Aí você fala, estou me transformando, né? E aí o seu exemplo pode ajudar outras pessoas a se transformarem também, né? A melhor maneira da gente poder ajudar alguém é através do exemplo, né? Então você faz, né? Você pode até comentar, mas a maneira como você faz, ela acaba ajudando mais do que às vezes você ficar horas e horas só falando, né? É como eu falo para vocês, né, gente? A gente faz as videoaulas, só que tudo isso que a gente está trazendo para vocês é aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico já ao longo desses 20 anos. Então, é uma coisa que ela já faz parte, né, da minha energia, já faz parte do meu dia a dia. Depois ali nós temos necessidade de mudar de emprego, hábitos consumistas, relacionamentos tóxicos e etc. Então também é um comportamento que ele vem junto, né? A gente começa a se transformar, a gente começa a perceber coisas que já não são tão boas para nós e a gente começa a querer se libertar disso. Então, por exemplo, às vezes você está num emprego que você nem sabe por que você está naquele emprego. De repente você começa a perceber que você tem potencial para algo melhor, que você tem capacidade para fazer uma coisa diferente, que tem outras atividades que estão mais alinhadas com a sua alma, então você começa a ir atrás de uma nova mudança, tá? Isso é bem interessante.
Hábitos consumistas, né? Às vezes a pessoa compra, mas nem usa o que compra, né? Ou então compra em excesso, né? E acaba contribuindo para gerar mais lixo, gerar mais objetos desnecessários. Então, essa mudança do nosso padrão de comportamento, né, por conta dessas energias que a gente está trabalhando, elas acabam trazendo esses despertares, né? Para que você vai ter 200 peças de roupa se você usa 20, por exemplo, né? Então você vai começando a perceber que as suas escolhas, elas impactam não só na sua vida, ela impacta no planeta, ela impacta em todas as esferas. Então isso traz uma consciência bem diferente para a gente, né? Maior conexão com o seu interior. Todas essas mudanças que vocês começam a perceber é porque vocês estão se conectando com o seu eu interior, com o seu eu divino, a sua divina presença eu sou. Essa conexão ela não ocorre do dia para a noite, ela é um trabalho que vocês vão fazendo ao longo de várias e várias etapas, tá? Porém, cada dia que você dá um passinho em direção à sua divina presença eu sou, mais próximo dela você está, mais próximo dessa energia você está. E também nós temos uma vontade muito grande de cumprir o propósito da nossa alma, tá? Então a gente começa a ficar mais próximo do verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui, né? O nosso objetivo é alcançar o estado ascensionado, porém a nossa alma, ela vem para fazer algumas tarefas, que é o que nós chamamos de propósito de alma ou missão de alma. Então muita gente às vezes está tão distante, né, da sua conexão interna, que o propósito da alma, né, pelo qual ela veio desenvolver nessa encarnação, está lá escondido, lá no fundo da última gaveta, do último armário que está não sei aonde, né? Então aí fica muito difícil, às vezes a pessoa passa a encarnação inteira e nem sequer mexeu naquele projeto, naquele propósito de alma. E isso é muito ruim para a evolução espiritual, porque quando a gente volta para o plano espiritual sem ter pelo menos cumprido parte do nosso propósito de alma, aquilo impacta na evolução do todo, né? Porque o plano espiritual contava com aquele propósito sendo desenvolvido e muitas vezes não foi desenvolvido por falta de conexão da pessoa com a divina presença eu sou, ou então por falta de interesse, por N motivos, né? Mas que no final das contas acaba impactando, atrasando, né, a evolução da pessoa e também a evolução do todo, porque quando a gente dá um passo de progresso, a gente ajuda toda a humanidade, todos os reinos a darem um passinho também, tá bom? Gente, eu deixo vocês com essas pequenas reflexões, tá? Com alguns dos sintomas, são mais sintomas, são vários sintomas, mas eu deixo vocês refletindo nesses aqui que nós trouxemos nessa aula, para a gente poder depois, nas próximas, conversar um pouquinho mais, tá bom? Então, gratidão a cada um de vocês pela sintonia, gratidão por estarem acompanhando as nossas aulas e até a nossa próxima oportunidade.